Pílulazinha aí de Bélgica 1, Egito 1. Falar umas abobrinhas aí para vocês sobre o jogo. Acho que dá para chamar de zebra, né? Acho que todo mundo esperava uma vitória da Bélgica de um jogo que eu achei um pouco abaixo, né, da Bélgica. O Egito a gente sabia que não era uma moleza, não era uma seleção fácil, mas esperávamos que a Bélgica botasse aí seu ritmo, conseguisse fazer seus gols. E não foi bem assim, né? Foi um jogo bem equilibrado. Acho que a Bélgica não chegou a ter o controle do jogo efetivo, assim, hora nenhuma. Não teve uma hora que ele, nem que fosse aqueles 10 minutos de pressãozinha absurda, né, do Egito ficar encaixotado, nada, e o Egito nem estava tão recuado assim, em alguns momentos com linha de 5, né, mas conseguindo algumas escapadas no contra-ataque. Acho que faltou a Bélgica um pouco de intensidade, mas também um pouco mais de ideia e variedade, né. Acho que o Trossard ali jogando pela direita e o Doku pela esquerda são dois pontos que estão acostumados a jogar pela esquerda, né? São dois pontas destros. Talvez ele tenha escolhido o Doku pela esquerda, porque o Doku tem um pouco mais de facilidade de ganhar um contra um e levar para o fundo e jogar para dentro da área, né? Com a esquerda. O De Bruyne caindo muito para a esquerda também. Acho que é um problema que aconteceu um pouco no Brasil também, porque o Doku fica muito na esquerda, o De Bruyne acaba caindo um pouco para a esquerda para armar o jogo meio que de frente, assim, né? Olhando para dentro do campo, para a área. E o Trossard, que era para ser o ponta direita, acabou caindo muito para o meio também ali para dialogar com eles. Principalmente no primeiro tempo, acho que ficou muito restrito ali a área esquerda do campo da Bélgica, a criação do ataque. O De Ketelaere, acho que assim foi bem abaixo. Acho que a opção dele como falso 9, tendo em vista que o Lukaku não está com tanto ritmo de jogo assim, né? Não foi uma temporada saudável, ele teve muitas lesões, mas não funcionou muito bem, né? Acho que a Bélgica ficou ali trocando muito passe que não dava em nada. O De Ketelaere, por exemplo, saiu do jogo sem dar nenhuma finalização. O Trossard não conseguiu criar muito. Talvez em algum momento pudesse ter trocado o Trossard e o Doku, né? O Munier é um lateral direito que apoia muito bem. Foi pouco utilizado, justamente porque o jogo acontecia majoritariamente pelo lado esquerdo. E o Egito conseguiu se defender bem, conseguiu tirar qualquer dinâmica do meio campo da Bélgica, de criação, de velocidade, né? Acho que o jogo da Bélgica foi bem lento. E conseguiu as suas escapadas, né? Conseguiu o gol ali no primeiro tempo, que não foi uma grande jogada construída, foi um chute de entrada da área ali que o Courtois aceitou. Não acho que isso seja falha, mas em 2018 muitos falaram que o Alisson tomaria aquele gol, que o Courtois, por exemplo, pegaria aquele gol do De Bruyne, e aí ele tomou esse gol, que a bola não foi tão no canto assim, né? Mas foi um bom chute também. Teve ali mais uma outra escapada, e aí no segundo tempo a Bélgica voltou com praticamente o mesmo time, não conseguiu pressionar muito. O Egito estava conseguindo uma escapada ou outra, principalmente com o Marmoush, que estava muito bem. O lateral direito deles, que fez o gol contra, deu azar, né, de fazer o gol contra. Também estava jogando muito bem, estava conseguindo umas escapadas no ataque. Foi o Rani, né, o nome dele. Estava bem. E aí, quando o Lukaku entrou, né, dá aquela presença de área, e o gol não foi dele, né, mas a presença dele ali na área já mudou tudo. E também uma rara jogada pela direita até então, uma enfiada do Tielemans, que organiza bem o jogo vindo de trás, né? Se o De Bruyne não estava conseguindo armar ali mais próximo da área, o Tielemans é um cara que arma bem vindo o jogo de trás. Então conseguiu achar a bola para o Munier, que é um lateral que apoia bem, que foi pouco utilizado no ataque desse jogo. Conseguiu botar a bola ali no meio da área, a presença do Lukaku já incomoda, e acabou saindo o gol contra, né? Eu imaginava que a Bélgica ali, de repente, depois pudesse ter um pouco mais de agressividade, fazer uma pressão, mas não foi isso que aconteceu. E por mérito do Egito, claro, mas também por um pouco de demérito da Bélgica. Acho que o Doku foi muito mal, né? Acho que o Doku é um cara que oscila muito, né? Veio de um final de temporada bom, uma temporada boa, mas tem jogos que é um cara que tenta muito, erra muito, e tem dias que não acerta nada. Acho que esse foi um dos dias que ele não acertou nada. O Trossard também não rendeu muito, o De Bruyne não conseguiu, né, dar uma dinâmica boa ali, não conseguiu colocar o Doku ou o Trossard em situações de 1 contra 1, que seriam as situações que desequilibrariam para a Bélgica. A presença do Lukaku deu um pouco mais de opção ali, ele fez uns 2 ou 3 pivôs muito bons, principalmente no meio campo, que fizeram pegar o Egito um pouco mais desprevenido. O Egito continuou marcando em linha baixa, né, não tinha por que dar espaço para a Bélgica, mas tem outras escapadas. Teve uma com o Marmoush, que ele finalizou mal, teve uma outra ali no final do jogo, que já vimos pênalti ser marcado assim. Acho que talvez, de repente, se fosse o contrário, se fosse um lance para a Bélgica contra o Egito, o pênalti poderia ter sido marcado, porque o lateral da Bélgica ali, o Castanho, eu acho,
praticamente abandona a jogada e só segura o lateral do Egito ali, no limite, teria que ver se foi dentro da área. Acredito que começou fora e tenha terminado dentro da área. O Lukaku deu umas opções ali, teve uma bola de cabeça ali que ele perdeu, que ele estava livre na pequena área, esse é o tipo de bola que a gente espera que ele faça o gol, né? Lembrou um pouco aquele Lukaku daquela atuação desastrosa de 2022 contra a Croácia, que ele perdeu o gol de tudo que é jeito, ele estava livre, equilibrado, não estava marcado, estava de frente para o gol. É um gol que tem que fazer, né? Mas está fora de ritmo, né? Jogou pouco, mas é uma opção na área, um cara que vai estar ali sempre incomodando e chamando a atenção do zagueiro. No final do jogo teve uma outra roubada de bola que eu acho que ilustrou bem ali o que foi o jogo da Bélgica, a bola que caiu no pé do Lukaku, ele conseguiu fazer o pivô, só que o Trossard estava na esquerda, o Munier não passou, a direita estava completamente livre, era para alguém chegar ali, chegar batendo de repente para fazer o gol, ele não tinha ninguém. Então ele pegou, segurou e voltou a bola no Tielemans, se não me engano, no meio campo. E não deu nada. Acabou que no fim o resultado foi justo, né? Acho que ninguém se sobressaiu no jogo. O Egito se defendeu bem, a Bélgica até que se defendeu bem, não ficou tão exposta assim aos contra-ataques do Egito, também não criou tanto. Finalizações foi equilibrado, acho que foi 15-14. Passe de bola também não foi muito diferente, assim. Claro que a Bélgica teve um pouco mais a bola. Então, acho que é isso, né? Acho que para o Egito foi um bom resultado para brigar ali pela segunda, de repente terceira posição do grupo. E para a Bélgica, particularmente, eu esperava mais, esperava que eles fossem um pouco mais dominantes, conseguissem botar um pouco mais de ritmo, né? Os pontas vêm de uma temporada boa, jogando bem, mas ficou um pouco abaixo do que vem, assim, então o grupo fica em aberto, né? Para o que vem pela frente. Agora vai ter Irã e Nova Zelândia, eles não devem ter dificuldade. A Bélgica não deve ter dificuldade para se classificar. Né? Hoje tem Irã e Nova Zelândia. Acredito que o Irã deva vencer, e aí o confronto com o Egito vai ser diretamente com o Irã pelo segundo lugar. E um empate com a Bélgica bota o Egito aí em vantagem, né? Podendo até empatar com o Irã, se vencer a Nova Zelândia, o que é o mais provável. Eu já pegaria o segundo lugar e deixaria o Irã aí para brigar pela terceira posição. Né? E para a Bélgica, aí vale o alerta de ver que, por exemplo, o Irã vai jogar também fechadinho, vai ter alguma qualidade no contra-ataque, é um time um pouco enjoado de ser batido. Algumas grandes seleções já tiveram muita dificuldade de vencer o Irã, né, como a própria Argentina. E talvez a presença do Lukaku aí se torne mais urgente, dele voltar à forma física, de repente começar jogando se ele tiver condições e sair no intervalo para dar um pouco mais de segurança, porque se abre o placar no primeiro tempo, dá um pouco mais de tranquilidade ao jogo. E é isso aí. Esses foram meus pitacos aí para o jogo. E daqui a pouco tem Uruguai e Arábia Saudita. Valeu, um abraço.